Então, moçada, continuando, nós vamos seguir aqui, dentro do nosso cronograma, nós vamos falar quais são os fundamentos dos programas de MIP. Então, o manejo integrado de pragas, ele se baseia na premissa que não são todos os insetos que necessitam de controle e que alguns níveis de infestação são toleráveis pelas plantas sem redução econômica de produção. Então, mais uma vez, reforçando aquela ideia de que o MIP ele se fundamenta na densidade populacional das pragas e que muitas das vezes não é pela praga estar presente na área que ela é considerada praga. Então, se a gente tem aqui uma escadinha, olha para vocês verem essa imagem aqui, que interessante. É uma escadinha como se fossem etapas, né, que vão levar à tomada de decisão. Então, praga e inimigo natural. Você faz a avaliação da biologia e comportamento dessas pragas, desses inimigos naturais presentes na área. Monitora as populações, níveis de dano econômico e de controle, que nós vamos definir o que são esses níveis, né? Avaliação de medidas de controle, interação de medidas de controle, avaliação, então vai subindo degrau por degrau. Para chegar no final, você toma a decisão. Ou você vai não controlar, que também é uma decisão, ou você vai modificar o ambiente para que você possa controlar e baixar o nível populacional dessas pragas, desses insetos, né? Ou então você vai fazer o controle populacional aí, entrar com medidas de controle. Então é uma série de etapas, né, que vão sendo tomadas, vão sendo observadas para chegar na tomada de decisão. E se você for ver por essa imagem aqui, são uma série de alicerces que constituem o MIP, né? Constituem o manejo integrado. Então ele não é uma coisa isolada. São vários aspectos que levam, então, à estruturação do MIP. E o MIP, né, ele é um somatório de tecnologias em várias áreas. Então, são várias áreas que são abordadas. A entomologia, a fitotecnia, fisiologia vegetal, matemática também, gente, matemática que entra nesse caso aqui da definição de um sistema de manejo, né, do manejo integrado de pragas, da definição da escolha de um programa adequado. Ciência da computação, né, é importante, por exemplo, na definição de níveis populacionais, na amostragem, né, e por aí vai. Então, são uma série de alicerces que levam à fundamentação, então, do MIP. Então, taxonomia, biologia, ecologia, né? É importante você saber qual é a biologia do inseto, como que ele se comporta, né? Como que esse inseto se comporta ali no ambiente que ele está presente. O monitoramento é fundamental, o monitoramento constante para que você determine esses níveis populacionais, escolha o melhor momento de fazer o controle, que vão levar, né, aos níveis de controle. Condições do ambiente, né, condições do agroecossistema, aliadas a todas essas táticas aqui, como controle varietal, controle genético e por aí vai, levam então à sustentação do manejo integrado de pragas. Então, o que é importante que vocês verificarem que ele é muito amplo, né? Não é tão simplista você falar manejo integrado de pragas sem pensar em todas essas estruturas aqui que sustentam o manejo integrado de pragas. Então, e o manejo os fundamentos, né? O manejo integrado de pragas, eles formam um pacote tecnológico dinâmico que prevê uma estrutura objetiva para as tomadas de decisões relacionadas com o emprego de novos métodos de controle de pragas. Então, alinhado aqui todos aqueles aspectos ali que foram apresentados anteriormente, eu formo, então, um pacote tecnológico dinâmico. Então, formo uma série de decisões, né? Tomo uma série de decisões para formar esse pacote tecnológico aí. Para, então, ver qual que é o melhor programa para o manejo integrado de pragas. Ele leva em consideração também quais são os efeitos negativos que cada método de controle pode ter na sociedade e no meio ambiente. Então, é aquela história, gente. Não muitas das vezes, aquela aplicação sem a praga estar no nível de dano econômico ou no nível de controle, aquilo leva efeitos ao meio ambiente, então aquilo pode poluir os mananciais da água, aquilo pode poluir os agroecossistemas, as florestas, traz efeitos sobre os inimigos naturais, sobre os insetos polinizadores. Então, o MIP ele leva em consideração esses aspectos. E deve-se utilizar ao máximo os agentes naturais de controle do meio, que são o meio físico e biológico, inclusive manipulando-os, né? Então eu consigo manipular
quando eu faço o controle biológico, por exemplo, como nós apresentamos aqui, ó, um controle biológico de pragas com a introdução de inimigos naturais na área. Então, eu estou manejando, né, o meu meio biológico, introduzindo inimigos naturais naquela área para fazer o controle de pragas. Então, com isso, eu consigo reduzir a população sem fazer a população de pragas, sem fazer a aplicação de controle químico, por exemplo, né, que traz uma série de problemas aí. Mas eu queria ressaltar que não é proibido o controle químico. O controle químico é permitido, sim, só que de maneira racional, né? E quando eu integro, né, métodos, eu consigo reduzir a aplicação de produtos químicos porque eu integrei alguns métodos ali. O manejo integrado de pragas também leva em consideração as características ecológicas e econômicas das culturas e das pragas, né? Então, ele leva em consideração esses aspectos ecológicos do comportamento da praga, do nível populacional, se a presença dela está gerando danos, né, ao produtor e por aí vai. E utiliza técnicas que visam manter as pragas abaixo do nível de dano econômico. Esse gráficozinho aqui é um gráfico de densidade populacional. E nesse gráfico nós podemos ver que essa linha contínua aqui é a flutuação populacional da praga em função do tempo. Aqui nós vamos explicar mais para frente, mas estou só adiantando aqui. Nós temos o nível de equilíbrio, nível de controle e nível de dano econômico. Você vê que a flutuação populacional das pragas nunca atinge o nível de controle e muito menos atinge o nível de dano econômico. Então é necessário controlar essa praga aqui? Não, porque ela não está atingindo o nível de dano econômico. Então ela vai estar presente na área, mas ela não vai ser necessário o controle dela, porque ela não atingiu esse nível aí que vai levar a prejuízos para o agricultor. O MIP também, ele usa, né, da utilização de diferentes métodos de controle, inclusive o químico, como eu reforcei anteriormente, desde que utilizado harmoniosamente. Então, o químico não é proibido no manejo integrado de pragas. Aqui não é um cultivo orgânico, né, que nós estamos falando. Ele é permitido, só que você deve utilizar de maneira harmoniosa, de maneira racional. E integrando métodos, você pode utilizar o método químico, como, por exemplo, o método cultural, que você vai atrasar um plantio ou que você vai adiantar um plantio para fugir de uma época que é conhecida a incidência de determinada praga. Então, você está conseguindo aliar dois métodos aí, né? Ou então, você está fazendo uso do método químico aliado ao controle de uma planta, o controle biológico, introdução de um inimigo natural na área. Então, você consegue reduzir a população e utilizar menos o controle químico. Então, o controle químico não é vilão, mas ele tem que ser utilizado de maneira harmoniosa. Então, na sequência, nós vamos ver por que é importante a implementação do manejo integrado de pragas, né? Por que eu devo introduzir esses métodos, né, do manejo integrado de pragas aí. Então, o uso desenfreado de inseticidas ao longo do tempo levou à resistência de pragas. E utilizando, então, o manejo integrado de pragas, eu consigo reduzir a resistência de pragas, né, a esses inseticidas que são utilizados. Evitar também o surgimento de pragas que até então eram desconhecidas ou consideradas secundárias, né? Então, eu uso a implementação desses métodos para evitar que essas pragas que elas não afetavam até então a cultura, elas passam a incomodar e passam a trazer prejuízos aí. Ou então as pragas consideradas secundárias, são aquelas pragas que até então muito eventualmente levavam a problemas, né, davam problemas econômicos e elas podem começar a incomodar se o controle for feito de maneira errada, né? O manejo integrado de pragas também é para reduzir efeitos tóxicos sobre inimigos naturais, sobre abelhas e polinizadores, sobre a flora e fauna, homem e meio ambiente. Então, eu utilizo métodos, né, de controle para reduzir os efeitos tóxicos sobre esses sobre inimigos naturais, sobre as abelhas, a importância que as abelhas têm na polinização. Hoje em dia não se produz frutas, por exemplo, não se pensa em produzir frutas, por exemplo, sem a presença dos polinizadores, né? Então, é importante que a gente possa conservar, né, esses agentes aí que são importantíssimos para o nosso ecossistema. Então, eu utilizo o MIP para poder conservar isso daí.
E o MIP, então, ele vai surgir da necessidade de preservação ambiental de uma produção mais limpa e menos prejudicial ao homem. Então você vê aqui, ó, olha que bonitinho esse desenho aqui, ó. Então uma família feliz, todo um sistema adequado, né? Todo um sistema bem ecologicamente correto, funcionando, né? Com métodos de controle adequados e todo mundo felizinho, todo mundo bonitinho aqui. Então, esse seria o lugar ideal, né? E a gente utiliza o MIP para tentar chegar nessa situação aqui. Na sequência, então, nós vamos falar sobre cada um desses problemas que o manejo incorreto, né, que o controle incorreto e irracional das pragas levaram às razões para a implementação desse MIP. Então, por exemplo, a resistência, na sequência, né, a resistência de pragas aos inseticidas. Então, na definição, resistência é o desenvolvimento da habilidade de uma linhagem de um organismo em tolerar doses de produtos que seriam letais para a maioria da população normal, que seria a população considerada suscetível da mesma espécie. Então, de toda a população de praga que tem lá, tem uma ou duas que tem uma certa... na sua constituição genética, ela leva a uma certa resistência ou tolerância àquele produto aplicado ali. E dentro, né, de toda uma população que é considerada suscetível. Então, essas duas que são consideradas tolerantes, elas começam a se reproduzir e propagam, né, essa informação genética que leva a essa tolerância. E assim vai surgindo uma população resistente, né, e assim vai levando a uma resistência de pragas, a pragas resistência, né, a indivíduos que são resistentes, e aí você começa a ter um problema em virtude do uso desenfreado e do uso irracional do controle aí. E a resistência é uma característica hereditária, né? Ela é passada de um indivíduo para o outro. Dentro aqui, nesse exemplo aqui, nós vamos entender como que esse processo funciona. E o processo determinante do desenvolvimento da resistência é a pressão contínua de seleção. Ou seja, o uso frequente de um determinado pesticida. Então, o uso irracional, quando se fala uso irracional, é que o uso de um inseticida somente, né, de um produto químico somente, leva ao que nós chamamos de pressão de seleção. O que é essa pressão de seleção? Aqui, nessa parte aqui, nós temos toda uma população de indivíduos aqui de borboletas, né? E a pressão de seleção, eu vou aplicar o produto químico ali. Então, a pressão de seleção vai levar à sobrevivência de alguns organismos resistentes, que são esses aqui, que estão escuros aqui dentro da população suscetível, que é a população que está em branco ali, né? E esses indivíduos resistentes que sobreviveram, eles vão propagar o seu material genético, eles vão se reproduzir, e após várias gerações de seleção, você vai ter uma população que é resistente por causa dessa propagação genética, né? Desses indivíduos resistentes que foram se reproduzindo. Então, há uma mudança, né? Enquanto aqui você tinha, no início do processo, uma população com bem mais indivíduos suscetíveis, em virtude da pressão de seleção, você vai obter isso daqui com a população com bem mais indivíduos tolerantes àquele produto químico ali, né? Então, a mudança na composição genética da população, onde predominam, então, os resistentes, né? Então, pressão de seleção, ela é basicamente isso daqui. E quando você utiliza um inseticida, ou utiliza o controle químico, ou um inseticida de maneira irracional, leva a esse problema aqui. Então, muitas das vezes o que acontece, eu estou utilizando tal produto e não está controlando. Eu estou utilizando um determinado produto para controlar a minha lavoura e não sei o que está acontecendo, eu sempre usei esse produto. Então, pode saber que o que aconteceu foi isso daqui. E ocorreu, então, a evolução, né, da resistência de pragas a inseticidas. Então, isso foi um problema que começou a ocorrer, que começou a se tornar um grande entrave em programas de controle de pragas que envolvem o uso de produtos químicos, né? Então, levou essa resistência que o uso desenfreado levou à resistência das pragas, né, se tornou um grande entrave nos programas de controle. O primeiro caso de resistência foi com esse piolho de São José, né, que é esse nome científico aqui, que é resistente ao enxofre. Antigamente,
os piolhos eles eram controlados, né, com enxofre, e aí esse tipo de piolho aqui ele começou a ser resistente ao enxofre. Então, o primeiro caso detectado de resistência de pragas aí, foi com esse piolho aqui. E a introdução de inseticidas e acaricidas organosintéticos, que aconteceu aproximadamente em 1940, levou ao aumento dos casos de resistência, né? Então, essa introdução, esses produtos aqui que foram introduzidos na década de 40, levou, então, ao aumento dos casos de resistência, porque ele começou a ser utilizado de maneira tão desenfreada, que levou a uma pressão de seleção muito grande aí e a resistência aí desses insetos. Então, aquele exemplo ali é bem clássico. O inseto está tomando banho no inseticida, ele está de boa aí, não está sofrendo nada. E a resistência já foi detectada para praticamente todos os grupos de inseticidas, inclusive para produtos mais recentes, como reguladores de crescimento e produtos biológicos aí. Então, para todos os grupos que são utilizados, já foi detectada a resistência. Então, por isso que é importante que tenha uma variação desses métodos de controle aí. E quais são as consequências drásticas da evolução de resistência das pragas? Aplicações mais frequentes de inseticidas, né? Então, como o controle ele não é feito, porque as pragas elas já estão resistentes, eu começo a fazer uma aplicação muito frequente do mesmo inseticida e isso leva, então, a uma série de problemas, né? De contaminação e etc. Aumento na dosagem dos produtos, eu começo a utilizar uma dosagem além da dosagem recomendada para ver se consigo controlar. Uso de misturas indevidas de produtos, começa a utilizar produtos que não estão recomendados para aquelas determinadas culturas, e substituição por um outro produto, geralmente de maior toxicidade. Então, o que pode ocorrer também é que você utiliza, o produtor, né, no caso, utiliza um outro produto que tem uma toxicidade maior, e assim leva a consequências drásticas aí na evolução da resistência, né? Maior poluição e etc., né, que pode ocorrer. Então, nós vamos parar, encerrar esse bloco aqui e voltamos em sequência.